que abre os céus e que faz novas todas as coisas. Ele promete, Ele cumpre. Ele é o maior interessado em te ver ter sucesso. Ele é o maior interessado. Eu me lembro muito bem do meu pai dizer para mim assim: filho, não preocupa, quem te criou vai prover para a sua vida. Quem pegou pela tua mão e te trouxe para esse caminho, vai abrir um outro caminho. Ele vai fazer para você aquilo que você não pode fazer. O que é seu você vai fazer, mas o Deus do impossível, mas o Deus do impossível, mas o Deus do impossível, aquele que pode todas as coisas, abrirá os céus e derramará sobre a minha e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluias, glória a Deus. Santo é o Senhor. Antes de você se assentar, dá uma apertada na mão da pessoa que está do seu lado aí, um abraço, e fala com ele: você está no lugar certo, na hora certa, e com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Aleluias, glória a Deus. Você pode se assentar adorando ao Senhor. Deus é fiel, irmão. Glória a Deus. É isso, Marcelo. Porção dobrada sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você vai viver os melhores dias da sua casa, da sua vida, em nome de Jesus, cheio da presença de Deus. Prepara, está só começando aquilo que Deus tem para você, irmãozão, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida dos voluntários dessa igreja, irmão. Aplauda o Senhor mais forte pela vida de cada voluntário dessa igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja não se faz sozinho. Eu falo isso todo dia, eu vou repetir todo dia. Igreja não se faz sozinho. Não é só sobre levar uma mesa com um copo de água fria para o pastor enquanto ele está pregando, para ele não morrer de sede. Não é isso. Mas é servir ao Senhor com excelência. E glória a Deus pela vida de cada voluntário dessa casa, irmão. Que Deus honre a sua vida, que Deus abençoe você todos os dias, e que Deus traga prosperidade sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Antes da palavra, feliz dia dos pais. Glória a Deus. Cadê os papais aqui? Levanta a mão aí, balança a mão aí para me conhecer os papais. Opa, lá atrás, ó. Tem uns papais até lá atrás escondidos, que estão com o neném novo. Pastor é gritador. Vamos proteger os ouvidos das crianças. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Quando nós chegamos aqui, eu lembro que eu orei e falei com Deus: Deus, eu quero 300 crianças correndo dentro da igreja. Está acontecendo, irmão, tem um monte de pai nesse lugar aí, ó. Tem pai fresco, tem uns que vão ser pai. Cadê o Cris? O Cris acabou de anunciar aí que vai ser, ó, aí ele entrando lá, meu Deus, acabou de anunciar que vai ser pai, irmão. Glória a Deus. Tem uns papai, acabou de ter neném, que é a Lari, mas o Rick lá, né? O Rick acabou de ter filho. Glória a Deus. Deus está trazendo mais crianças para essa casa, irmão. Não assusta se passar um menino gritando e correndo perto de você aí, não. É bênção de Deus, é Deus multiplicando. Amém? Glória a Deus. Feliz dia dos pais para você que luta com toda a sua força para manter a sua família de pé, que ora e entrega a sua família todos os dias na mão do Senhor. Não tem nada melhor que você possa fazer do que entregar a sua família nas mãos do Senhor, Pai. Porque eu sei que você não vai ter força talvez no dia da tribulação, mas a palavra de Deus diz que Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E que Ele traga alegria sobre a sua vida, que Ele abençoe a sua vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obadias, capítulo único, que é o capítulo 1, versículo 17. Hoje pela manhã nós trouxemos essa palavra e foi maravilhoso. Se puder diminuir só um pouquinho fundo. Obrigado, Douglas. Deus abençoe a sua vida, irmãos.
E há 2 semanas atrás Deus começou a falar comigo nesse tema. Deus começou a falar comigo sobre ser um escolhido do Senhor. Porque muitas das vezes a gente pensa que a nossa vida é diferente da vida do outro. A minha vida é diferente da vida do Hugo, porque ele foi escolhido por Deus e eu não. O Vitor foi chamado por Deus e eu não. Mas a verdade é que todos nós somos escolhidos por Deus. Pastor, mas como assim? Me explica direito. A partir do dia que Deus pegou aquela célula e juntou com a célula do seu pai e da sua mãe e fez você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus para vir a esse mundo, para cumprir um chamado que Ele plantou na sua vida e no seu coração. Amém? Você consegue entender isso nessa noite? E é por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não toque no escolhido de Deus. Fala mais uma vez: não toque no escolhido de Deus. Lá em Obadias capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim para mim e para você: mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por poder estar na tua casa, adorando ao Senhor, entregando as nossas vidas a Ti e dizendo quão grande é o Senhor. Pai, mas nessa hora nós pedimos ao Senhor: abra a porta da palavra, abra o céu sobre nós, Deus, e fala conosco. De mim mesmo, Deus, eu não tenho nada a trazer, mas eu sei que o Senhor tem uma mensagem para a tua igreja nessa noite. Então, Deus, que diminua eu, para que o Senhor cresça e faça tudo que o Senhor preparou para essa noite, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um maná especial para nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu comecei a estudar essa palavra 2 semanas atrás, irmão, e eu não tinha nem ideia de que começaria uma guerra no Oriente Médio, logo esse final de semana. Quem está aí acompanhando aí? Os últimos 3 dias aí de guerra entre Irã e Israel, aí está entrando já umas outras nações, um outro povo. Mas a verdade é que eu li o livro de Obadias, e eu comecei a ficar intrigado: Senhor, quase ninguém prega Obadias, por que eu vou pregar lá sobre o livro de Obadias? Que desafio, Jesus, me ajuda. E Deus começou a falar no meu coração. Deus começou a falar no meu coração sobre os escolhidos do Senhor. Eu sou um escolhido do Senhor, você é um escolhido do Senhor. Deus te separou desde o ventre da sua mãe. E a palavra diz que nenhuma flecha contra a sua vida prosperará. Nenhuma arma satânica contra você vai ser mais forte do que o poder do Deus que você serve. E eu comecei a tentar entender o contexto geográfico e histórico de Obadias, para eu poder entender o que Deus estava dizendo para a minha vida, para trazer para a igreja. E eu entendi algo muito interessante. E essa história do livro de Obadias, ela não começa ali. Ela começa há 1000 e alguns anos atrás daquela profecia ser entregue. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Obadias é um capítulo só e é composto de uma única profecia. O profeta Obadias, homem levantado naquele tempo, ele vai profetizar contra o reino de Edom, contra os edomitas que estão lutando contra Israel. E eu fui procurar quem eram os edomitas. Edomitas eram os filhos de Esaú. E quem é o povo de Judá, o povo de Israel? Os filhos de Jacó. Pastor, mas eu li sobre isso há muito tempo atrás. Eu estou começando a entender o que você está querendo dizer, mas eu vou te explicar. Esaú e Jacó eram filhos de um mesmo homem, Isaac. A gente ouve muito falar o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Os edomitas eram filhos de Esaú, homens que eram para ser a linhagem do próprio rei Jesus, do nosso Jesus, do meu e do seu Jesus. Mas um certo dia, o Jacó
ele buscando a bênção do Senhor, ele oferece a Esaú a abrir mão da primogenitura dele para poder ser o primogênito, carregar a bênção da primogenitura. Para você entender, a primogenitura era aquele filho, era o primeiro filho, o que se o pai morresse, era ele que tomaria conta da casa, era ele que herdaria todos os bens e cuidaria dos outros irmãos, é ele que dividiria tudo. Ele carregava então a bênção do pai. Ele carregava tudo o que o pai podia, o pai entregava para esse filho. Esse era o Esaú. Até que um dia, por um cansaço, por uma fome extrema, ele vende a primogenitura dele por um prato de sopa, por um prato de lentilha. Ele abre mão do que ele tinha de mais precioso, que era a primogenitura, por um prato de sopa. Ele deixa de ser o escolhido do Senhor por um prato de sopa. Eu já comecei a pregar, irmão, e eu não sei se você está entendendo, mas quantas vezes nós já trocamos a nossa bênção, a unção que Deus está derramando sobre nós por pouca coisa. Eu creio que aqui está uma igreja que nunca vai negociar a bênção de Deus a troco de nada. Se você é essa igreja, levanta a sua mão e diga: eu sou o escolhido do Senhor. Diga mais uma vez. Glória a Deus. E então essa briga começa lá atrás, porque Esaú ele troca a primogenitura, a bênção da primogenitura por um prato de sopa. Ele abre mão de tudo que ele podia ter de melhor, mas a descendência dele não compreende isso. E lá na frente a gente vai ver, caminhando um pouquinho mais, a gente vai ver que um dia Judá começa, os filhos de Jacó, que é a tribo de Judá, o povo de Israel, eles começam a abrir mão de servir ao Senhor e começam a trazer outros deuses e começam a fazer aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E eles então são atacados pelos babilônios. Quem está comigo aqui? São atacados pelos babilônios, perdem tudo o que têm, são saqueados pelos babilônios e são levados até a Babilônia como cativos. Você vai saber um pouquinho dessa história através da vida de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles foram levados para a Babilônia junto com esse povo. Mas caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver que Obadias foi um profeta levantado pelo Senhor para dizer que todo aquele sofrimento passaria a partir do momento que Israel se posicionasse diante do Senhor e voltasse os olhos para Deus. Obadias foi um homem que foi usado pelo Senhor, tanto para alertar Israel do pecado, da dificuldade, dos problemas que eles estavam vivendo, como também aos edomitas, aqueles que estavam aproveitando da situação, da fragilidade de Israel, para saquear Israel. Como assim, pastor? Explica esse negócio direito. Os edomitas eram irmãos de Israel, eles viviam ao lado de Israel, mas a partir do momento que eles viram os próprios irmãos serem saqueados pelos babilônicos, eles começam a saquear também. Como assim, pastor? Que maldade! Sim, irmão, eles começaram a saquear os próprios irmãos. Que covardia! Eu também vi isso como uma covardia. Não é possível que exista um irmão que possa fazer mal a outro irmão. Existe. A palavra está dizendo isso. Obadias foi um homem levantado no meio desse povo. Vou citar outros profetas para você, desse mesmo tempo. Isaías, Jeremias, homens grandes. Mas Deus levanta Obadias com uma mensagem apenas, para dizer que o povo de Israel seria restaurado, seria usado novamente por Deus, e viveria os melhores dias, porque eles serviam ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso. E eu quero trazer aqui 3 lições para você que eu aprendi dessa mensagem. A primeira delas é que normalmente uma traição vem de quem deveria cuidar. A primeira lição que eu aprendo é que a traição vem
de quem deveria estar cuidando. Você nunca espera que uma pessoa no meio da rua, que você nunca viu na vida, te traia. Mas você também nunca vai esperar que uma pessoa que está caminhando do seu lado te traia. Ou eu penso diferente de todo mundo? A gente nunca imagina, irmão, que a pessoa que está do nosso lado vai nos trair. A gente nunca imagina que a gente está caminhando com alguém e essa pessoa possa um dia querer passar a perna. Eu não estou querendo fazer aqui apologia, você ficar contra todo mundo que está do seu lado. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas a verdade é que a traição, ela vem de onde menos se espera. E os edomitas estavam fazendo isso com o povo de Israel. Mas o povo de Israel era o quê? Escolhido do Senhor. Por quê? Porque Jacó, um homem de Deus, capaz de lutar até contra anjo, para receber a própria bênção, ele tinha ali buscado a bênção da primogenitura, a bênção de estar aos pés do Senhor todos os dias, e carregar a bênção de Deus sobre os seus ombros. Lá no versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim para mim e para vocês, se a mídia puder colocar aí, versículo 11 de Obadias. Amém. Olha aqui, olha. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Os edomitas fizeram exatamente como os babilônicos fizeram. Os babilônicos eram inimigos de Israel, os edomitas eram irmãos de Israel, mas eles não tiveram pena do povo de Israel, assim como os babilônicos não tiveram. E eles foram lá saquear, roubar, destruir Israel. Irmãos, eu fiquei aterrorizado quando eu comecei a ler um pouco mais e aprofundar um pouco mais nessa história. O povo de Israel já tinha sido maltratado pelos babilônicos. Os edomitas, então, quando o povo de Israel saía do seu arraial para buscar comida em outras cidades, em outros lugares, eles são roubados pelos edomitas de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que o escolhido de Deus viverá debaixo da bênção do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida: nenhum mal, nenhuma traição, nenhuma inimizade vai por fim aquilo que Deus tem para você. Você é escolhido do Senhor. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: você é escolhido do Senhor. Nós precisamos entender, irmão, que o inimigo ele vai se levantar. Quando eu falo de inimigo, eu não estou dizendo da pessoa que está do seu lado, até porque a pessoa que está do seu lado, ela tem um bom coração, mas o inimigo pode usar até a pessoa que está do seu lado para te fazer mal. O inimigo das nossas almas não é o nosso irmão. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus anjos, aqueles que se levantam, vêm do inferno para tirar a sua paz. Mas eu declaro que Satanás está derrotado na sua vida. Ele não tem poder de tirar a sua paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, é Ele que te guarda. Ele é o guarda de Israel. É Ele que está sobre a sua vida. Mas naquele tempo parecia que Deus estava em silêncio. Naquele tempo parecia que Deus estava calado, deixando o povo de Israel sofrer. Não, Ele não estava. Ele estava preparando a vitória para quando o povo de Israel reconhecesse o que Ele tinha, quem era o Deus deles, para entregar a vitória para eles, abençoar a vida deles cada dia mais. Mas o ponto 2, aquilo que eu aprendo aqui, é que nós não devemos brincar com os escolhidos do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: não brinque com os escolhidos de Deus. Quem é o escolhido de Deus, irmão? Eu sou o escolhido do Senhor. Fala para você mesmo: eu sou o escolhido do Senhor. Lá no versículo 10, Obadias vai dizer que por causa da violência contra o teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá. Em outra versão, vai dizer que a mesma
que você fez contra o seu irmão Jacó, Esaú, vai acontecer com você da mesma maneira. A mídia já até colocou, meu Deus, a mídia é rápida demais. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 10: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. O Obadias está trazendo uma mensagem, irmão, pesada, difícil de ouvir para os edomitas. Ele vai dizer com todas as palavras do mundo: aquilo que você fez contra os escolhidos do Senhor, isso vai vir contra você de volta. Você vai viver a mesma coisa. Presta atenção. Deus não aceita quando alguém toca naqueles que Ele chamou e separou. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você é menina dos olhos de Deus. Isso vale para os homens também, viu, irmão? A Bíblia vai dizer que nós somos a menina dos seus olhos. Por que é a menina dos seus olhos? A íris é o ponto mais sensível do corpo humano. A íris é o ponto mais sensível do corpo humano. Você é menina dos olhos de Deus. Você é escolhido do Senhor. Deus te protege. Deus te protege como nenhuma outra coisa que Ele criou. A maior proteção que Deus tem é sobre a sua vida. E eu não estou pregando aqui palavra de coach, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu vim dizer para você que o Deus que te escolheu, Ele te protege, Ele te guarda, Ele cuida da sua vida. E Ele tem a bênção dEle sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Edom tocou em Judá. Os edomitas pensavam que Judá era só mais um povo que estava ali do lado, que eles podiam fazer o que quisessem, que não fazia diferença nenhuma. Mas eles esqueceram de quem chamou e escolheu o povo de Israel. Foi o próprio Deus. Irmão, quando alguém começar a falar demais com você, você vira para ele e fala com ele assim: olha, eu vou te ensinar uma técnica hoje. Olha, quem me chamou foi Deus. Você vai dizer para ele assim: quem me chamou foi Deus. Chega para lá, porque quem me chamou foi o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. A partir de hoje vai ser desse jeito. Você não vai precisar brigar com essa pessoa mais. Você não vai precisar falar mais nada. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje, irmão. Mas Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te fortalecendo, Deus está dizendo para você com todas as letras: você é protegido do Senhor, e Ele tem um plano específico para a sua vida. Tocar em alguém que Deus escolheu é declarar guerra contra o próprio Deus. Os edomitas estavam saqueando o povo de Israel. O próprio Deus levanta o profeta. O próprio Deus escolhe lá um homem pequeno, um homem de uma profecia só, para falar para aquele povo: ei, não toca no escolhido do Senhor não. Não toca no escolhido do Senhor não. Deus, Ele levanta um homem para dizer isso. Deus não negocia com quem persegue os seus. Meu Deus. Quando Deus Ele diz para Judá que eles são o povo escolhido do Senhor, Ele declara guerra contra quem faz guerra. Quando Deus disse para você que você é escolhido, irmão, Ele não está negociando nada. Ele está te declarando escolhido dEle. Ele está dizendo para você: você é meu e a partir de hoje eu te protejo. Você está debaixo da minha mão. Diga mais uma vez para você, e você vai dizer várias vezes hoje: eu sou escolhido do Senhor. Mas algo que eu também aprendo nessa mensagem é que Deus defende os seus no tempo certo. Ah, pastor, mas eu estou passando muito problema, eu estou passando muita dificuldade, parece que Deus não está olhando para mim. Eu imagino que você ainda não está sendo saqueado na rua. Eu imagino que você ainda não está tomando tapa dos seus inimigos. E nem vai.
porque o Deus que te chamou, Ele te protege. O Deus que te chamou, Ele está do seu lado. O Deus que te chamou é o Deus que te carrega no colo quando você não consegue mais caminhar por cansaço, por dificuldade. Esse é o seu Deus. Obadias anuncia: virá o dia do Senhor, o tempo do ajuste de contas. Se a gente estudar um pouquinho a parte teológica do livro de Obadias, a gente vai ver que ele não está falando somente do arrebatamento. Se a gente aprofundar um pouco mais, a gente vai ver que até o arrebatamento vem para dentro dessa profecia. Mas a verdade é que ele está falando da restauração do povo de Israel, da restauração daquele Israel que estava vivendo um tempo difícil, da restauração daquele Israel que tinha sido saqueado pelos babilônicos e estava assim também sendo saqueado pelos edomitas. Obadias, ele vai dizer que o dia do Senhor está chegando, o acerto de contas sobre a vida do povo de Israel está chegando. Ei, você é escolhido do Senhor. O Senhor já separou o dia da sua vitória. Já existe uma data marcada no céu. É nesse dia que você vai viver o seu milagre. Deus tem isso para mim e para você, irmão. Deus se levanta para julgar os que se exaltaram, os que zombaram e os que traíram o povo de Israel. É muito lindo a gente ver como Deus trata. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus só trata com a gente, que Deus só repreende a gente, mas não é, irmão. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos pega nos braços, Ele toma nos braços. O povo de Israel era esse povo que era cuidado pelo Senhor. Sabe quem é o povo de Israel hoje? Eu e você, somos nós, os escolhidos do Senhor, aqueles onde Deus abriu o selo e disse: você é o meu filho amado. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos leva a um novo tempo, a uma nova vida. A justiça dos homens podem até falhar. Aqueles homens eram injustos. Aqueles homens não sabiam como cuidar, quem era o povo de Judá. Mas a justiça de Deus não falha, irmão. A justiça de Deus é real e Ele cuida dos seus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A justiça de Deus está sobre você. Talvez hoje você pode estar pensando: mas Deus, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por um tempo difícil. Mas Deus já tem uma data marcada no céu para liberar o seu milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a ficar de pé. O que hoje parece ser destruído, o que hoje parece estar destruído, amanhã vai ser o seu testemunho. O que hoje parece difícil, amanhã vai ser testemunho para você ganhar a pessoa que está perto de você. O que hoje para você é dificuldade, amanhã vai ser a palavra que você vai liberar sobre a vida daquela pessoa que está chorando do seu lado. Sabe por que, Israel? Sabe por que, povo escolhido de Deus? Porque é Ele quem liberou a palavra sobre você. Foi Ele quem fez sobre todas as coisas. Você é povo escolhido de Deus. Fala mais uma vez, bate no seu peito e diga: eu sou o povo escolhido do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, aqui eu estou. Eu sou o teu povo escolhido, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que nós temos vivido, por todas as bênçãos, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor nessa noite, Jesus, que vem com graça, com favor, com misericórdia. Nós somos teus filhos, Pai. Nós somos o teu povo escolhido. Nós estamos aqui, Jesus, diante do Senhor. Deus, e nós
assim como o Senhor usou Obadias, Deus, para declarar contra os nossos inimigos, contra os inimigos do povo de Israel. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que venha em nosso favor, faz sobre nós, Deus, o teu poder, mostra sobre nós, Deus, aquilo que o Senhor tem, derrama fogo do céu, Pai, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero te convidar a fazer a oração mais importante dessa noite. Eu vou orar e eu queria que você repetisse comigo. Repita comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que o Senhor me escolheu e eu faço parte do Israel do Senhor. Eu estou no arraial dos céus. Eu te peço, Deus, escreve o meu nome no livro da vida, lava as minhas vestes, em nome de Jesus. Repita também: Senhor Jesus, eu que andei por teus caminhos, eu te peço, me aceita de volta, lava as minhas vestes, me toma em teus braços, e eu nunca mais te deixarei, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Com a igreja ainda de olhos fechados e com a mão no seu coração, eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você não entendia até então